Pessoal, boa noite a todos. Tudo bem? Deus abençoe cada um de vocês. Estão me ouvindo bem aí? Dá um sinalzinho aí para nós. Coisa boa. Boa noite para vocês. Vamos ver quem já tá online aí, ó. Ó, na minha frente aqui já, ó. Aires Narita. Boa noite, Airão. Quem mais tá por aqui? O Adriano Ó, o Airão já botou até uns fogos de artifício ali, cara. É moderno. Ô, Michelzão, E aí? sexta-feira, essa hora, o cara que entrar tá provando alguma coisa pra alguém, não tá não? Tá. É Jesus purinho na Nesse vida dele. calorzinho, É ó a Jesus Adriana purinho. ali, ó. A Adriana Crente demais. Furtado ali, ó. Sexta-feira, essa hora. É crente. O povo que tá aqui hoje é crente. Tá querendo vencer na vida, não tá não, doutora? A pessoa que entrar hoje. Compromisso é compromisso, gente. Isso aqui é compromisso. Tá sedento por sabedoria, por É isso aí. conhecimento. É isso aí, Adriano. Ou faz, ou pega pra fazer mesmo, ou não pega, né? Quem mais tá aí? Deixa eu ver. Calebão tá aí, Crislaine tá aí, a Jonathan tá aí, ó o Matheus lá de Caxias. A Sara Souza tá aí também, com o filhotão. Coisa boa. Quem mais tá por aí? Gladson Alexandre, CEO! Bem-vindo, CEO. Deus abençoe, meu irmão. Quem mais tá por aí, gente? Olha o Marcelo Greco aí também. Greco, bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Tem mais gente entrando. Vamos dar um minutinho. Meu Deus, eu passei a tela pro lado aqui. O primeiro que apareceu na minha frente é o Brabo, o monstro, o cavalo com dois L's. Marcelo Antunes. Boa Monster, noite, Monster. boa Boa noite, noite, povo de Monster. Deus. Shalom, povo de Deus. Pastor César hoje vai estar ativado roteando. E o Didi já avisou que hoje ele vai quebrar a senha do Wi-Fi. A Starlink hoje vai cair. A Starlink hoje vai dar BO. Vamos nessa, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu orar por vocês. Hoje é o terceiro dia e vai ser um dia extraordinário. Quem já leu, quem já fez a leitura do Provérbios aí antes de entrar aqui, levanta a mão. Eu vou te dar uma dica para firmar e fortalecer o conhecimento em você. Não deixa para ler só aqui. Tem gente, e tudo bem se você ler só aqui, mas imagina só se você, durante o seu dia, em 5 minutinhos, você pega ali Provérbios, capítulo do dia, faz a leitura, né? Já passa um tempo refletindo a respeito disso. Quando você chegar aqui, já vai estar fresco na sua mente, já vai ter, sabe, palavras de conhecimento, o próprio Espírito Santo já vai ter ministrado algo no seu coração, e você vai receber com certeza muito mais quando você chegar aqui. Então deixa eu orar por você. Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos entrar na tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, por todo esse dia, por tudo que o Senhor fez. Senhor, por cada milésimo de segundo, minuto e hora que se passou nesse dia, porque vencemos. Chegamos até aqui, vencemos os desafios do dia. Sabemos, Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Nós estamos, Pai, na viração do dia, encerrando uma semana. E por isso nós queremos te agradecer e render graças por tudo que vivemos na segunda, na terça, na quarta, na quinta e hoje na sexta-feira. Obrigado, Senhor, pela tua forte e poderosa mão nos guardando, nos protegendo, nos dando o livramento necessário, nos dando as respostas necessárias, nos dando, Senhor, o cliente necessário para esse tempo, nos dando a vitória necessária para esse tempo. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada, o Senhor está conduzindo todas as coisas. Unge esse momento, consagra esse momento ao Senhor. Abre as nossas mentes, Senhor, esvazia o excesso de barulho do dia, de pensamentos e ansiedades do dia. E abre agora o entendimento, Senhor, para que o Espírito Santo de Deus seja ministrado sobre nós e derramando sobre nós conhecimento e sabedoria do céu. Nos ensina e fala conosco. Nessa noite é o que te pedimos e te agradecemos em nome
de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quero chamar aqui meu pastor, meu mentor, o brabo, o forte. Ele tá magro, tá bonito. Meu pastor César Zanoni, gente. Com uma apresentação dessa daí, rapaz, ó, vai ter aumento de salário, pode ter Oh, certeza aleluia, disso. irmão. Glória a Deus. Terra, o homem tá O homem feliz, tá o feliz. homem tá feliz, irmão, o homem tá feliz. Boa noite, a paz para todos vocês. Que bom que vocês estão aí. Vamos, vamos para mais um dia de Provérbios. Estamos no começo, né, gente? No começo, o Provérbios 3. Então, assim, se no terceiro dia nós já tá falhando, e o problema é grave. Terceiro dia tem que estar voando ainda, né? Lá, A Antunes foi falar. coisas que nós devemos. Oi, fala, meu pastor. Travou, pastor, a sua internet. O Antunes foi falar que a sua Starlink ia cair hoje, tá travando mesmo. Tá travando? Travou, agora voltou. Oh, meu Deus. Se travar aí, você me fala, tá? Sim, senhor. Se travar, você me diz aí Deixa comigo, o deixa que comigo. que me dá um toque aí, porque Vou orar aqui eu para não- Deus blindar o sinal agora. amém. Ainda procurei parar num lugar que não tivesse árvore em cima e tudo, mas você já sabe, né? É isso aí. Bom, é, eu estava falando aqui que nós temos que ver lá pro 20º dia para frente quem vai permanecer. Isso é uma das coisas que nós temos uma grande dificuldade. Permanecer diante dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Nós temos uma grande luta com isso. Começamos até muito bem. E é engraçado, o pastor Michel, sabe por quê? Olha que interessante. Tá aí? O Michel tá aí Tô ou aqui, meu travou? pastor, tô aqui, tô te ouvindo. Então vai falando que aí o Ah, homem que você tá ligado, entendeu? Sabe o que que é interessante, Michel? Hoje eu meu estava meditando aqui no Provérbios. E o Provérbios foi escrito por Salomão, ok? certo, ok. Ensinado pelo Davi, ok? Ok, Pelo rei Davi. fortíssimo. Olha que interessante isso. Quando nós pensamos no rei Davi, nós pensamos como ele terminou. Verdade. Mas quando nós pensamos em Salomão, nós pensamos em como ele começou. Yes. Nós nunca pensamos no Salomão como ele terminou. Verdade. Nós só pensamos no Salomão como começou. O homem mais E sábio, nós mais só forte. o homem mais sábio, o mais rico, e aí nem se contam a história. Você não vê um pregador contando a história de Salomão do final da vida dele. Verdade. Mas você vê os homens contando o final da vida de Davi. Meu Deus. E por que que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, o nome de Davi ele foi firmado de um jeito tão forte, porque Davi ele tem o início e o meio e o fim contado sobre as Escrituras. E Salomão já não tem. Mas entre Salomão e Davi, para você que é empresário, ou para você que quer ser um empresário, para você que é um líder, entenda uma coisa. A diferença do rei Davi para o rei Salomão é uma só. O rei Davi formou pessoas e Na- Salomão não formou. Meu Deus. Salomão não formou ninguém. Sabe que às vezes você tem um grande potencial. Você que está aí nessa live, entenda o que eu estou dizendo para você. Nós já vamos começar aqui engrossando o caldo, mas eu quero que você entenda. Você tem um grande potencial, você tem muito conhecimento, muita força, mas Deus está olhando para você e está perguntando: esse conhecimento você está formando quem? Ou você está usando só para benefício próprio? Quem são as pessoas que você está mudando a vida? Quem são as pessoas que você está ensinando o que você conhece? Quem são as pessoas que estão andando segundo os teus passos? Quem são as pessoas que andam segundo o que você aconselha, o que você direciona? Quem são estas pessoas? Por quê? Você precisa começar a entender que a preparação do propósito de Deus para a tua vida tem a ver com isso. A profissão que ele te deu não foi simplesmente
para te beneficiar. A profissão que Deus te deu foi para que você se aproxime de pessoas e para que eles vejam Cristo na sua vida e veja como você trabalha diante de Cristo. Como que você está no mercado diante de Cristo e você passa a influenciar pessoas. Isso é importante, porque é, hoje eu estava pensando exatamente nessa situação de Salomão e de Davi, e eu pensando, Davi, todas as vezes que nós vamos pensar em Davi, nós pensamos, olha, Davi foi um rei que não deixou nenhum inimigo de pé perante do Senhor. Ele derrubou todos. Davi deixou fortuna. Davi deixou seu nome escrito. E Salomão? Nós nem chegamos a ler o final de Salomão, nós preferimos ficar só com o começo de Salomão. E por que que nós não olhamos o final? Porque Salomão não formou ninguém, nem os próprios filhos. Aliás, dali para frente, vocês vão ver que há uma decadência do ministério e há uma decadência sobre a linhagem de Salomão, porque ele passa a entender que se ele desse mais atenção em gerar discípulos, gerar pessoas que pudessem o acompanhar, muito mais sucesso, porque ele chega um momento de dizer no final, tudo é vaidade, é vaidade, é vaidade. Porque Salomão correu muito atrás de coisas da vaidade, lugar nenhum. Então você que está aí, que você tem uma empresa, você tem um escritório, você tem a sua profissão, comece a olhar as pessoas que estão à sua volta e comece a observar se você é referência para eles. Meu pastor continua travando. Sobre a grama, e ele começa: quem vocês dizem que eu sou? Como vocês me enxergam? Você, como líder, já fez isso com um colaborador teu? Como você me enxerga? Eu sou um exemplo para você? Eu sou uma pessoa que você se espelha? Porque aí é o começo. E aí você pega aquela pessoa que se espelha em você e você tem uma obrigação: mudar a vida dela. Essa é a obrigação que você tem: mudar a vida dela. E aí o projeto é você trabalhar com ela até que chegue uma hora que ela pega e vai embora. E ela vai cuidar da vida dela. Você não está formando uma pessoa para aquela pessoa ficar presa com você. Isso aí não é evangelho. Isso aí é outro tipo de trabalho. Ah, mas eu ensinei, eu mostrei tudo, eu passei tudo que eu conhecia para a pessoa. Sim, qual que é o problema? Alguém passou para você também não sabia tudo. É um ciclo isso. E aí você passa a ter uma provisão melhor de Deus. Então, já para esquentar aqui, para aquecer, você aí pega essa dica, dá uma analisada, dá uma analisada como que está o seu nível de formação de pessoas, como que está seu nível de preparação de pessoas para que elas cheguem num outro nível, num outro patamar. Você tem desenhado o projeto, você tem desenhado o sonho dessa outra pessoa e você tem feito o que para ajudar ela a chegar lá? Ou você está usando todas as tuas forças para benefício próprio? Pensa nisso. Pode ser uma coisa muito boa. Vamos ler Provérbios 3 aqui para não ficar só em minhas palavras. Vamos lá. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata ao teu. Ah, só um minuto aqui, gente. Calma aí que eu coloquei uma versão meio hebraica aqui. Calma aí que eu tenho que. Deixa eu vir aqui pro. Ah, agora eu coloquei na versão que eu estudo. Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permita que o teu coração guarda os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandone. Ata
ao redor do teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor. Deixa eu marcar esses 5 aqui que eu vou falar dele. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Aleluia. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso te se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todo o seu rendimento. Ah, meu Deus. E se encherão com fartura os teus celeiros. E assim como transbordarão de vinhos os seus reservatórios. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da repreensão. Porquanto o Senhor corrige quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho, quem deseja todo o bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino, mais preciosa do que os rubis, mais puros, e tudo o que podes ambicionar não é comparável a ela. Ao passar da vida, na mão direita a sabedoria te garante longevidade, e na mão esquerda riqueza e honra. Deixa eu marcar aqui. Os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis, e todas as suas trilhas conduzem à paz. Sabedoria é a árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será muito feliz. E as chuvas de tempo em tempo. Filho meu, não se aparte desses ensinos dos teus olhos, guarde em teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso, porquanto serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu pescoço. Assim andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, jamais temerás, repousarás, e o teu sono será tranquilo. Não te afligirás com a iminência das calamidades e nem das ruínas provocada pelos ímpios, porque o Senhor é a tua segurança, porque o Senhor é a tua segurança, em qualquer circunstância guardará os teus pés de caírem em ciladas. Sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Aleluia. Não responda simplesmente ao teu próximo, vai e volta amanhã, eu te darei algo. Se os tem disponível agora e pode ajudar, não planejes o mal contra o teu próximo, que confiantemente mora contigo ou perto de ti. Jamais acuses ou demandes contra alguém sem razão, especialmente se essa pessoa não te fez mal. Não detenhas inveja de quem é violento, não tenhas inveja de quem é violento, nem adotes qualquer dos seus procedimentos, porque o Senhor detesta o perverso, porém ao justo ele trata como um grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele ri com desprezo dos arrogantes. Zombadores, entretanto, concede graça aos humildes. A honra é a preciosa herança dos sábios, mas o Senhor expõe os insensatos ao ridículo. Meu Deus. Meu Deus do céu, hein, gente? Esse capítulo 3 aqui não é brincadeira. Ele é pesadíssimo mesmo, que nem diz o Marcelo Antunes. Porque esse capítulo 3 ele. Bom, primeiro que para os judeus o 3 é bênção dobrada. Tudo que volta para o 3 é bênção dobrada, tá? Por isso que nós somos formados em três: corpo, alma e espírito. Por isso que nós estamos numa tricotomia. Por isso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que nós estamos voltados a
tudo que envolve ao 3. Quando você vê a Bíblia, você vai ver que ao terceiro dia da criação foi o único dia que Deus emanou o poder duas vezes, então ele lançou as seferotes, que é duas vezes poder sobre a terra. Você vai ver em João capítulo 2, ao terceiro dia houve um casamento, porque é uma transformação da água em vinho, é uma bênção dobrada por ser dentro de um casamento. É por isso que Jesus diz: Eu vou, mas eu volto ao terceiro dia. É por isso que entra Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, os três, e o quarto homem chega para resgatar. É por isso que você vai ver. Primeiro, você vai ver o primeiro rei Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão. Esses três reis se referem aos 120 anos de Moisés. Primeiro tempo de Moisés dentro do Egito, como Saul, só dentro do palácio. Segundo tempo de Moisés no deserto, como Davi, apacentando ovelhas. E o terceiro tempo de Moisés construindo o templo, que foi o que Salomão fez, construir o templo. Foi dividida em três partes também. Então, quando você começa a observar isso, você sempre deve se atentar, porque essa capacidade que o judeu tem de linkar as coisas e fazer com que elas case e fique de uma forma que, para você ter um entendimento, você precisa ter uma revelação de Deus. Você precisa se atentar muito. Então, o capítulo 3 ele é praticamente, quando você vai fazer um estudo sobre o capítulo 3 de Provérbios, eles dizem que de todos os provérbios, todos eles, dos 31, dizem que o capítulo 3 é a raiz que sustenta os 31 outros provérbios. Todos os outros 30. Então, o capítulo 3 ele sustenta tudo isso por conta do tamanho e da condição de ensinamento que vai ter. Então, quando você observa o capítulo 3, como que ele começa? Vamos lá. Vamos estudar o começo dele. Como que ele começa? Ele começa com começa da seguinte forma: Filho meu, não te esqueça das minhas ordens. Primeiro ponto que Deus falou comigo sobre um nível de liderança, um nível de empreendedorismo para você entender, é a capacidade que nós temos de esquecer como nós chegamos no lugar. É a capacidade que nós temos de esquecer as pessoas que nos ajudaram. A capacidade que nós temos de esquecer quem nos estendeu a mão. A capacidade que nós temos de esquecer de agradecer. A capacidade que nós temos de esquecer quantas vezes nós entramos em situações e não sabíamos nem como nós íamos sair. Então, o Provérbios, capítulo 3, ele já começa dizendo assim: Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, porque ele já está dizendo assim: Salomão, você vai esquecer. Quando você tiver dinheiro, você vai esquecer como você começou. Quando você estiver numa situação de aflição, você vai esquecer quem já te salvou várias vezes. Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós começamos a estudar a palavra do Senhor, você começa a observar que o tempo todo Deus está falando, sabe o quê? Não temas, eu sou contigo. Você está com medo de quê? Eu já mudei a tua vida várias vezes. E o que acontece com a gente? Estamos constantemente pensando que dessa vez ele não vai aparecer. Dessa vez as coisas não vão mudar. Dessa vez a situação ficou difícil. E Deus, na verdade, ele está só te colocando mais uma vez na mesma posição para ver se seu coração já esqueceu quem livrou da cova dos leões, quem livrou da fornalha, quem livrou do deserto, quem livrou das águas amargas. Você precisa começar a olhar para dentro de você mesmo e começar a entender quantas vezes o Senhor já te respondeu, quantas vezes o Senhor já falou com você. Eu sei que tem pessoas aqui nessa live, por exemplo, que tem um chamado para ser empresário, mas tem medo. Se você tem medo, é porque você esqueceu o quanto Deus já é na tua vida. Você já esqueceu o quanto Deus já fez na tua vida. Você não pode ter medo, porque se você está com essa dúvida no teu coração, é porque já houve um apagão de quantas vezes Deus já supriu, já guardou, já ajudou, já abençoou, já andou com você. Ele já, nós
eu lembro assim, eu já contei esse exemplo aqui, eu vou contar de novo para vocês, ele é até engraçado. Quando minha mãe ficava desempregada, ela ficava em casa. E aí, a Irão tá aí, conheceu a dona Helena, e aí ela ficava, o Didi também, né? Todos eles aí já conheceu a dona Helena. Então ela ficava em casa assim: ai, filho, eu queria só arrumar um emprego. Ai, filho, não dá para ficar aqui, tô precisando de um dinheirinho, e aí eu fico na dependência do teu pai, eu tô precisando arrumar um emprego. Aí ela arrumava um emprego. Aí, depois de 6 meses, ela ficava assim em casa, assim, falando com meu pai. Ai, Miro, esse trabalho tá tão cansativo. Ai, Miro, eu não sei o que que eu faço, esse trabalho. Aí meu pai falava assim: não dá para entender você. O famoso Em chupando menos, bala. um famoso chupando bala. Em menos de 6 meses você queria um emprego, agora o emprego já não tá bom. Meu pai falava muito isso. Você não pode esquecer o que você pediu, você não pode esquecer o que você queria. Você não pode esquecer o que você estava procurando, porque se você esquece isso, você esquece toda a estrutura. Isso acontece muito com a pessoa quando ela chega na empresa e ela está completamente quebrada. A vida dela muda e daqui a pouco ela acha que ela nunca passou aperto. Ela acha que nunca teve uma dificuldade, uma necessidade. Teve uma vez, gente, deixa eu contar para vocês aqui. Teve uma vez que eu estava indo de Goiânia para Brasília e eu estava meio. Eu não sei o que que havia acontecido na empresa, mas eu tava meio bravo. Eu tava meio. O Saruê tava tentando bagunçar o pensamento. Eu tava nervoso naquele dia e eu lembro que eu cheguei na porta do escritório ou com o Antunes. O Antunes falou assim, eu tava vermelho, que nem diz o Aires. O Antunes falou assim para mim assim: "Vamos almoçar, Cezão?" Eu falei: "Vamos, eu venho te buscar." E aí eu fui até o escritório, cheguei lá no escritório, aí eu vi eu tenho um Vectra lá no escritório, que foi meu primeiro carro quando eu pregava as faixas na rua e tudo. E esse carro a gente tem lá até hoje. Hoje ele está guardado, nós reformamos ele lá e está guardadinho. Só que naquele dia lá, Deus falou assim para mim assim: pega o Vectra e vai com o Vectra. Na hora que eu entrei no Vectra, gente, eu senti o cheiro daquele carro, eu senti os fiapos das madeiras das faixas, tudo nos bancos de veludo lá. A temperatura do Vectra esquentava demais, era uma luta, o ar-condicionado não ligava. E aí eu entrei no Vectrão e fui buscar o Antunes. E aí eu cheguei lá para pegar o Antunes entrou, você veio pro Vectra, tudo. E aquele momento ali, Deus foi ministrando na minha vida. Deus foi falando para mim: eu acho que você está esquecendo da onde você saiu. Você está esquecendo da onde você começou, você está esquecendo da onde você veio. Então você está agora querendo ditar as regras. E isso é importante, às vezes, quando você entrar em alguns conflitos com a sua mente mesmo, não esquece da onde você saiu, não, porque o texto aqui ele está dizendo sobre nós, ele está dizendo claramente, nós não esquecermos das coisas, porque se você comete esse erro, você não vai mudar de faixa, porque para você mudar de faixa seguinte, o primeiro requisito na próxima estação é o reconhecimento. Se você não consegue reconhecer o que aconteceu lá atrás, você não consegue avançar para a próxima estação. Então, essa fase do reconhecimento, ela tem que vir. E eu quero que vocês segurem exatamente isso aí, porque eu entrei nesse tópico e eu quero já chamar o Adriano aqui, eu já quero falar com ele, porque nós vamos falar sobre alguns tópicos aqui. Eu já quero. Adriano, você está aí, meu irmão? Tô aqui, meu pastor. Boa noite, como é que Amém. tá? Tudo bem? Benção, benção de Deus. Adriano é o famoso Didi, gente. Vocês que estão aí, todos que não fazem parte da sete, eu quero que vocês entendam. E os que entraram, nós estamos discorrendo de 31 capítulos de Provérbios, tentando trazendo a luz para você encaixar no seu dia a dia. E eu estou convidando diretores da empresa para poder compartilhar um pouco disso com vocês. O Didi é um amigo meu de infância, é um amigo que eu tenho há muito tempo, e hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz parte do quadro da empresa.
E esse capítulo, que era para o Nassim falar, mas o Nassim está chegando agora em sua casa, que ele estava viajando, e eu falei, não vou tirar o tempo dele com a mulher dele, que senão daqui a pouco a mulher dele está batendo lá no escritório falando assim, você está tomando meu marido agora. E Além de junto ficar com o viajando o neném, tempo... junto com o neném. É, junto com o Nenê. Além de ficar o tempo todo fora, quando ele chega em casa, você quer que ele fique em live com você, não tá certo isso. Então, o Nassim vai falar amanhã e hoje o Adriano vai compartilhar conosco. Mas esse texto encaixou diretamente com o Adriano, porque eu quero já começar com isso, Adriano. Quando a gente pensa em não esquecer da onde nós saímos, não esquecer o que nós é, deixamos para trás, ou até mesmo como o porquê que nós fizemos isso, o que nós estávamos buscando, eu pensei diretamente na sua pessoa. Amém. Entendeu? Para vocês entenderem aqui, eu vou dar só um briefing e depois o Adriano já vai falar. O Adriano ele era empresário, ele já tinha empresa, ele tinha bem sucedido e tudo mais. E eu sempre falava de Jesus com ele, a gente conversava muito sobre isso, mas é aquele negócio, precisava de Jesus chegar chegando. E eu vou deixar o Adriano contar um pouco. Adriano, eu vou te dando os tópicos, porque é muita coisa aqui que encaixa com a sua vida. Tá bom. E eu quero que você consiga explicar um pouco sobre o que te fez ter uma mudança de vida radical. Bom, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui nessa live contigo, poder discorrer de provérbios. Deus tem agido muito sobre a minha vida, sobre tudo que acontece, de não esquecer, né, da onde a gente saiu, né? Então, o que eu quero falar primeiro para vocês é agradecer também a liderança da empresa, agradecer ao Antunes, né? O Antunes é um excelente líder. Agradecer o Aires. Imagina, olha só, olha como que é a liderança, né? O Aires, antes de eu começar a live, o Aires me ligou. E aí ele falou assim: Você tá bem, nego? Já foi no banheiro umas 3 vezes? Falei: Tudo certo, já tomei 5 litros de água, tô tranquilo, tô inundado de água. Mas é para você ver a preocupação que a pessoa tem com você. Mas isso também mostra o nível de liderança que ele tem sobre a empresa também, sobre aqueles que, mesmo que não estão debaixo do guarda-chuva dele, mas ele já exerce um nível de liderança, né? Isso mostra. E eu quero começar assim, que o seu passado não define o seu futuro, mas a sua entrega com Deus que vai definir o seu destino. Então, eu venho, o que ferveu no meu coração para que eu pudesse. Muitos fazem essa pergunta para mim. Fala, cara, por que que você saiu da sua empresa e tá trabalhando com o César? Por que que você saiu da sua empresa? Porque realmente a minha empresa era uma empresa próspera, era uma empresa sadia. E eu acabei dando a minha empresa para meu sobrinho que ele não conseguiu tocar essa empresa para frente. Mas foi muito mais um encontro genuíno com Deus dentro desta história do que propriamente a minha vontade pessoal, né? É minha vontade normal, do ser humano, vamos dizer assim, normal. Então, quando eu falo para as pessoas assim, não, cara, eu tava num dia lá em Goiânia, fui comprar um carro do César, ele tinha me parcelado lá em algumas vezes, aquelas catira doida, né, que a gente sempre fez. E aí eu fui no evento da empresa e Deus me escolheu naquele dia. Então, se Deus me escolheu naquele dia, foi porque Ele tinha um projeto grande sobre a minha vida. E ali começou uma grande caminhada para mim. Então, eu não vim para a empresa por causa de dinheiro, eu vim para a empresa por causa de propósito. Porque o propósito falou muito mais alto do que dinheiro. Inclusive, quando nós sentamos para conversar, a gente até falou sobre isso. Que eu falei para você que a nossa amizade seja sempre maior do que qualquer real em cima de uma mesa. Porque a minha amizade contigo vale muito mais do que qualquer dinheiro. Não é dinheiro que nós estamos aqui, é por propósito, é por saber aquilo que a gente carrega e aquilo que a gente pode entregar para as pessoas, né? É, dentro disso tudo, eu queria falar assim, olha só, eu vivia em São Paulo muito bem, mas eu vivia perdido, pastor. Assim, às vezes você acha que você tem dinheiro e você tem tudo, mas o dinheiro não é tudo.
E eu estava realmente perdido, porque eu lembro que teve uma vez que eu liguei para você, eu falei assim, César, como é que faz para nós ganhar mais dinheiro, tal? E você falou para mim assim, você tem que sair desta vida medíocre. Não sei se você lembra dessa ligação. Sim. E eu falei, caramba, foi forte. Bateu sem alisar. Mas por quê? Porque eu estava perdido. Eu vou chamar o pastor Michel para discorrer um texto, que eu creio que você conhece bem esse texto, que é Gênesis. Pastor Michel, você pode ler, por gentileza, Pastor Michel, Gênesis 4, de 13 a 16, para que eu Posso possa sim. só explicar um pouquinho desta parte, para a gente poder entrar dentro desse assunto de como a minha vida era e por que que ela foi transformada? Posso sim, claro. Obrigado, meu Gênesis irmão. 4, 13 a 16. Então Caim disse ao Senhor: Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém visse ele, não o matasse. Versículo 16. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Obrigado, Pastor Michel. Olha só, Caim estava habitado na terra de Nod. O que que significa isso, né? Caim, a luz da raiz do hebraico, Nod quer dizer Travou aí, Michel? triangulação. Travou só a sua imagem, mas o Didi percorreu aqui, tá fluindo. Então Tá, tá então, bom. na raiz Nod, na raiz do hebraico, Nud é terra de preambulação, de perdição. Então, a minha vida, eu estava na terra de Nod. A minha vida era exatamente isso, de preambulação, de perdição, sem destino. Tava andando a esmo. E quando a gente não tem uma aliança com Deus, tudo fica muito difícil. E eu percebi que quando eu aceitei Jesus no evento da empresa, para quem estiver assistindo esta live, vai ter dia 18 e dia 19 de outubro agora, o ano do nascimento. É um evento poderoso. Foi um evento como esse que mudou a minha vida. Foi um evento como esse que fez com que Deus e Jesus entrassem sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Então, como eu estava sem rumo, eu não tinha uma aliança com Deus. E aí, a partir deste dia que eu fui lá no evento, que eu aceitei a Jesus, e eu passei a fazer uma aliança com Deus, que foi aonde tudo mudou. Porque dentro desta aliança, Pastor César, foi onde surgiu na minha vida não somente ser provedor da minha casa, mas poder praticar o sacerdócio, porque sem você estar dentro da aliança, você não consegue praticar o sacerdócio. E aí, a partir daí que as coisas mudaram. Então, o sentido de eu ter saído da minha empresa e vindo para a Sete Capital foi por propósito. Propósito de cuidar da minha família, propósito de Deus sobre a minha vida e para que eu pudesse ter uma aliança genuína com Deus. É forte isso, sabe, Adriano? Eu lembro o dia que você estava lá no evento e eu ainda falei para Antunes, eu falei, Antunes, se o Adriano aceitar Jesus, eu vou chamar ele para fazer parte da empresa. O engraçado é que você estava com tanta sede, tanta vontade de mudança, que eu coloquei umas regras e você aceitou todas. Tipo, a primeira, você vai ter que sair de São Paulo e morar em Brasília. Tá, parece simples, só que o Adriano morava em Interlagos, em São Paulo, numa mansão, Zona 1, como ele dizia, uma casa de 3 andares, tudo. E foi morar num apartamento sem ar-condicionado com a família dele em Samambaia. Então, é, foi uma mudança radical. E outra, segundo, nós não tínhamos nem cargo para você, não tinha lugar do que você ia trabalhar, você não sabia nem o que você ia fazer. Terceiro, nem salário nós falamos do que você ia ganhar. Então, assim, você queria muito a mudança. Você queria muito essa mudança. E essa mudança, Ô ela foi. César, ô Oi. César, desculpa te cortar aí, mano. Você lembra que ele tinha uma BMW preta, que para quarta-feira
Que era a placa dele, tinha uma branca? Tem, não. Adriano chegou a fazer coisas, gente, assim, ele vivia numa outra realidade. Ele comprou um carro, eu lembro um dia, ele comprou um carro zero, ele não gostou, ele parou do outro lado da avenida, o carro, atravessou a avenida, entrou numa outra loja e comprou outro. Então, assim, e eu falava para ele, eu falava, irmão, essa vida sua aí não é uma verdadeira vida, você precisa encontrar a verdadeira vida. Só que começou a entrar, quando Jesus alcançou ele, gente, ele largou tudo. Hoje, é até engraçado, teve um dia desse, o Adriano ele estava em São Paulo e eu estava chegando em São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu liguei para ele e falei: "Você está onde, irmão?" Ele falou: "Eu estou indo para casa." Eu falei: "Não, eu estou chegando em São Paulo." Ele falou: "Não, eu estou indo para casa, irmão." Aí eu falei assim: "Cara, você podia ter ficado mais um dia, a gente ficava aqui em São Paulo." Ele falou: "Não, irmão, vou ficar com a minha família." Antes, era outra situação, outro pensamento. Então, assim, quando a gente inicia esse estudo, gente, entendendo o seguinte: quando nós caímos para o verso 7, Adriano, dá uma lidinha no verso 7, por favor, que vai construir tudo isso que nós estamos falando. Dá uma lidinha no verso 7, por favor. Peraí. Verso 7, vamos lá. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Imagina, às vezes nós estamos aqui na live e nós estamos cheios de razão. Tem pessoas que eu sei que às vezes escutam um testemunho e falam: "Ah, tá, mas minha vida não é essa, eu tenho uma outra vida, isso aqui não se encaixa para mim." Você tem que aprender a lição do que aconteceu. Cada um tem sua própria vida. O verso 7 está dizendo assim: não seja sábio aos teus próprios olhos. Tem muita gente que acha que não precisa ouvir, tem muita gente que acha que já está certo, tem muita gente que está numa rotação de colisão. O inimigo, ele já colocou as castas nos olhos e essas castas ainda não caíram. Então, assim, quando você se prontifica em conhecer algo novo, sua vida vai ser transformada completamente. E aí você vai entender quem é Deus, porque Ele vai suprir a sua necessidade. É Ele, já não é mais, já não será mais seu braço, já não será mais o seu braço. Será Ele mesmo que vai suprir sua necessidade, Ele mesmo que vai cuidar de você. Ah, mas a vida que eu estou tendo não é a vida que eu queria. Pois é, mas a vida que você está tendo é a vida que Deus está vendo que você está no nível dela. Porque a hora que Deus souber que o seu nível é outro, Ele vai te colocar no outro nível. É automático isso. E aí você tem que começar a mapear em você quais são as áreas que você precisa de transformação. Tem pessoas que têm dificuldade para administrar dinheiro. Esse já não era um problema que o Adriano tinha. O Adriano sempre foi um bom administrador de finanças. Tem pessoas que têm uma capacidade de liderança muito boa. Tem pessoas que é excelente em vendas. Tem pessoas que têm um domínio nas suas atitudes muito grande. Mas você começa a mapear e ver as áreas que você precisa melhorar e dar atenção naquilo. Porque a hora que você começa a dar atenção naquilo, você começa a tracionar para entrar num novo nível. Você começa a tracionar. Imagina, tudo que o Adriano precisava era de um encontro e ele se colocou nessa posição, se ajustou nessa posição, e quando ele fez isso, ele encaixa nesse verso 7 que está dizendo: não seja sábio aos teus próprios olhos, porque durante muito tempo ele foi sábio só aos olhos dele, mas chegou uma hora que ele falou: cara, isso aqui que eu estou fazendo não está me preenchendo, não está sendo bom para mim. E aí ele vem trabalhar em Brasília. Olha como que Deus faz, e aí eu já vou soltar para o Adriano. O sonho da mulher do Adriano era morar em Florianópolis. Esse era o sonho da Jaque, morar em Floripa. De repente, a empresa precisou fazer uma fusão, gente. Ela precisou fazer uma mudança sobre a diretoria, fazer uma mudança sobre algumas peças. E qual que é a área que ficou vaga para o Adriano assumir a diretoria? A região de Santa Catarina. E o Adriano foi morar onde? Em Florianópolis. Mas quem concedeu isso foi Deus.
Nós não havíamos planejado, nem projetado, não havíamos nada. Quem concedeu isso foi Deus, porque principalmente quem trabalha comigo, anda comigo, a pessoa já sabe, fala, cara, tudo, para ter uma mudança na empresa. Antunes, você está aí, Antunes? Antunes, tá podendo Tô, falar? tô aqui. Rapidamente, conta para eles aí uma mudança que você queria que a empresa fizesse, quanto tempo levou? A gente ia fazer uma mudança, essa mudança ia ter um impacto muito grande aí no caixa da empresa, impacto significativo. Era coisa assim, gente, da ordem, vamos falar assim, eram milhões de reais que entrariam a mais no caixa da empresa. E aí eu conversei com o pastor César, isso em janeiro. Aí ele virou para mim e falou assim: Antunes, vamos orar. Aí começou aquele propósito de oração. Passou mais ou menos uns 3 meses, a gente sentou de novo para tomar um café. E aí, quando a gente sentou para tomar esse café, eu falei, pastor César, aquele negócio lá da mudança do plano, que vai trazer um incremento financeiro para a empresa, a gente pode fazer? Aí ele não me respondeu nada. E muitas das vezes você tem que ter sabedoria, porque às vezes o próprio silêncio já é uma resposta. Aí eu entendi, falei, ok, não vou voltar nesse assunto. E aí eu me calei e continuei esperando. Quando chegou em outubro, a gente encontrou novamente pessoalmente e falou assim: Antunes, lembra aquele negócio que você havia falado de implementar aquela mudança? Ele falou: pode fazer. Só que como a gente está em outubro, segura e faz no dia 1º de janeiro. Então nós demoramos 12 meses para implementar uma mudança que traria milhões de reais para o caixa da empresa. E é uma empresa, gente, com propósito. É uma empresa que ajuda pessoas, é uma empresa que tem como lema principal mudar a vida das pessoas. Então não é uma avaliação, tá? De dinheiro por dinheiro ou apenas de vamos ter mais recurso porque a gente quer ter mais recurso. Não, todos os recursos eles são empregados de forma a mudar a vida das pessoas. Tanto é que nos dias 18 e 19, quando nós teremos aí o workshop da empresa, e que se tornou uma coisa tão grandiosa que acabou abrindo isso para as pessoas de fora, isso é uma semente da empresa. A empresa, através da vida do pastor César, faz uma oferta no reino. A empresa emprega centenas de milhares de reais para fazer uma conferência, para que vidas sejam abençoadas. Então não é uma coisa assim, era para ser feita uma mudança e vamos fazer, não vamos fazer. Não. Tudo o que o pastor César vai fazer é na base da oração. Gente, escutou isso que o Antunes falou? Então, assim, não havia nada programado para o Didi, para ele ir para a região de Florianópolis. Então, ele desce para Floripa, chega lá, compra um apartamento, reforma o imóvel, vai morar no apartamento e começa uma construção na grade de trabalho dele. Mas, acima de tudo, uma busca sobre Jesus. E isso eu quero dizer para você, e eu vou pedir para o Adriano comentar. Adriano, quando o verso 7 diz assim: não se sustente no seu conhecimento, porque ele é raso, hoje você cuida de pessoas. Hoje, se você tivesse que dar um conselho para as pessoas que estão na live, como que é a maneira hoje que você administra o seu time e como era a maneira que você administrava a sua empresa antes? Agora, você foi profundo, hein? Que agora eu acabei de lembrar de uma conversa que eu tive com o Antunes em Brasília, 15 dias atrás, que ele falou para mim assim: eu lembro que você fez a devolutiva com a Adriana, e na devolutiva você terceirizava a sua liderança para qualquer outra pessoa para que pudesse resolver os seus problemas. Hoje, Pastor César, antes da gente visitar qualquer parceiro, primeiro que a gente entra em propósito, em oração. O negócio é tão doido, tá tão doido aqui em casa que minha esposa outro dia tava passando mal. A Jaque, olha, olha, olha. Tei, show, calabarraia, olha só. Tava passando mal. Aí, mano, quase morreu no quarto. Irmão, quase morreu de tanto tossir. Você lembra naquele dia que você tava tossindo lá naquele posto de gasolina que faltou ar? Aham. Aí ela, meu Deus, tá faltando ar, tá faltando ar. Eu falei, misericórdia, mano, Jesus me salva. No dia seguinte, antes dela dormir, sabe o que ela fez? Tomou óleo ungido, mano. Olha aí. Não, sarou na hora, nunca mais passou mal. É, Por Deus, eu tô falando de bem. verdade. Tomou óleo ungido. Aí ela falou assim: esse óleo é muito ruim. Eu falei, mas sarou você, é Jesus. E então, assim, antes de eu sair para visitar qualquer parceiro,
Eu peço uma direção para o Senhor, para o Espírito Santo, para que possa conduzir a conversa, para que eu possa ter sabedoria, para que eu não dê um direcionamento que seja da minha direção, mas que venha uma direção do céu para que eu possa conversar com essa pessoa. Eu recordo, não sei se o Nassim tá na live ou não, talvez não, porque acho que ele tá com a família, mas o Nassim foi visitar alguns parceiros aqui comigo, né? Quando ele estava entrando aqui para a diretoria, a gente foi visitar alguns parceiros e eu fiz algumas perguntas para alguns parceiros e houveram algumas respostas que me chamaram muita atenção. E eu perguntei assim, o que que mais te chama atenção sobre a minha liderança, né? Aí a maioria das respostas foram assim, é porque quando você fala com a gente, você nos dá uma direção, é uma direção de destino. Então, você que está na liderança, você que está ouvindo essa live, cuidado com as direções que você dê para os seus liderados. Por quê? Porque elas geram destino e você pode colocar ela para cima ou para baixo. Então, peça uma direção para o Senhor, peça uma direção para o Espírito Santo para que ele possa conduzir sempre uma conversa com seus liderados, porque isso é importante. Precisa haver sabedoria, né? Precisa haver muita comunhão com Deus. Então, se eu não saio da minha casa mais sem orar, eu não pego uma estrada sem orar, porque os anjos do Senhor estão me acompanhando em todos os locais que eu vou, que eu entro, que eu saio, e em todos os locais a gente ora para que a gente possa abençoar aquele local. Então, hoje a forma que eu conduzo o meu time é desta forma. Eu sempre peço uma direção para o Espírito Santo, porque, de verdade, se for na força do meu braço, eu não. E a gente entrou no departamento, chama o departamento da reversão, que depois foi criado este departamento. Eu tinha algumas coisas que a gente queria fazer na força do nosso braço, tinha algumas coisas que a gente queria fazer com o nosso conhecimento. Mas por incrível que pareça, nada deu certo com a força do meu braço. E eu comecei a entender que a chave para a vitória era a oração. Eu estava numa sala que tinha mais horas de oração do que muitas igrejas, você pode ter certeza, que era a sala do pastor Michel. E aí eu passei a entender, eu comecei a ensinar os meninos da seguinte forma: todas as vezes que você entrar em contato e você falar com o cliente, você estiver preocupado com o dinheiro deste cliente, esse contrato não vai entrar na empresa. Mas se você estiver preocupado com a vida desse cliente, em transformar a vida desta pessoa, você não vai fazer força para fechar o contrato. E a gente começou a fechar contrato, bastante contrato, inclusive a reversão tem até hoje. Então hoje eu não falo mais com nenhum liderado, com nenhuma pessoa. Eu trato todo mundo de forma igual, todos os parceiros de forma igual, é, mas sempre pedindo a direção do Espírito Santo para que possa conduzir as nossas conversas. Existem conversas muito desafiadoras, existem conversas leves, conversas pesadas, mas quando a gente é revestido do poder do Espírito Santo, tudo se torna leve, tudo se torna acessível. Você sabe, Adriano, que você está falando uma coisa importante. Quando eu vou nas reuniões, né, principalmente com as reuniões da diretoria, que antes era com mais frequência, hoje já não é com tanta frequência. Nós temos tanto o Greco que cuida de uma parte da empresa, quanto o Antunes que está cuidando de outra parte. Então, eu já não estou tão presente nas reuniões. Mas quando eu ia para as reuniões, eu lembro que eu falava assim para o Espírito Santo, eu falava assim, se o senhor não for, eu não vou conseguir, porque possa ser que eu esteja falando A e eles entendam B, porque no meio do caminho o inimigo desviou a forma da verdade. E aí ele fez com que entrasse como um outro entendimento no coração. E o que era para acontecer de um jeito não vai acontecer. Uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada é que se as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, é porque você precisa parar e meditar no que você está fazendo. Algo está saindo errado. Quando você visita uma pessoa e você tenta explicar para ela e ela fala, não, mas eu estou fazendo tudo certinho, eu estou fazendo isso. Não, você não está. Se estivesse fazendo, estava dando certo. Essa é a realidade. Você não está.
Aos teus olhos está certo. Então, gente, primeiro passo, marque aí hoje, o primeiro passo, não esqueça do seu começo, não esqueça das pessoas que te ajudou, muito menos esqueça como você começou. Não esqueça disso, você não pode esquecer disso. Você não pode imaginar, olha, eu jamais esqueço, é engraçado porque os meninos que estão sempre comigo, e eu falo para eles, eu falo assim, olha, Deus, eu vou nas igrejas pregar, e a coisa que eu menos quero falar é do meu testemunho. E toda vez que eu estou numa igreja, o pastor fala, conta seu testemunho, conta seu testemunho. E eu falo, pastor, eu não vim para contar meu testemunho, eu vim para pregar. E uma das certas feitas, eu falando com o Espírito Santo, ele falou assim, você vai contar o seu testemunho para você nunca esquecer de onde você saiu. Porque quando a gente para de contar um pouco do nosso começo, a gente esquece. Daqui a pouco essa história que você conta da tua vida, ela é uma mentira porque você esqueceu do seu começo. Então eu chego na igreja, recentemente, eu estava com uma palavra linda para pregar, o pastor falou assim, cheio de visitante, consegue contar teu testemunho? Se o Michel, quando ele está comigo, eu olho e falo, Michel, o cara não tem lógica, velho, eu vou contar meu testemunho de novo aqui. Essa é a milésima vez que eu tenho que contar meu testemunho aqui. E aí eu tenho que passar por isso porque é o próprio Deus falando assim, você não pode esquecer. Então, primeiro ponto, gente, não esqueça do seu começo. Segundo, não se sustente no seu conhecimento, ele é raso. Sabedoria vem de Deus. Você está falando com um colaborador, ele não está te escutando, o problema não é o colaborador. O problema é que o teu nível de direcionamento está fraco. É a realidade, você é o líder. Talvez a sua linguagem não está atingindo. Talvez a forma que você falou não atingiu. Talvez o jeito que você explicou não atingiu. E a gente precisa começar a assumir essa responsabilidade como líder. Porque às vezes a gente é líder e chega numa posição que a gente passa a achar que nós somos o dono da verdade e a outra pessoa que não está compreendendo, ela não está compreendendo ali porque simplesmente ela é fraca. E muitas vezes não é, porque a nossa linguagem não está andando. Eu digo, uma vez eu disse para o Antunes assim, eu falei assim, Antunes, só existe o líder porque existem os problemas e as pessoas que não dão certo. Porque se todo mundo desse certo e não tivesse problema, não precisa ter liderança, ia gastar rios de dinheiro com diretoria, para quê, se tudo dá certo? Então, nós precisamos ter diretores capacitados, pleno, pronto para isso. E quando você começa a olhar a raiz, você sempre vai ver que a raiz da situação está normalmente ou Deus trabalhando a pessoa que está na ponta da mesa, ou Deus trabalhando do lado de cá, que é a liderança. Deus está trabalhando, um dos dois. Essa é a realidade. Deus está trabalhando, está tentando falar, tentando se comunicar, tentando se expressar, tentando dizer. Então, o primeiro passo, não esqueça o começo. O segundo, não se sustente no seu conhecimento, ele é raso. Estou sendo sincero. O seu conhecimento sem a sabedoria de Deus não faz uma curva, não vira uma esquina. Não vira. Ele vai muito curto. Aí, se você falar assim, mas tem grandes empresários que com conhecimento hoje são muito ricos. Sim, ele pode ser rico, mas você não sabe o tamanho do vazio que às vezes está dentro dele. De alguma outra forma, Deus está marcando um encontro com ele. Seja com um vazio dentro dele, está aí agora mesmo. Vocês acabaram de escutar do Adriano. O Adriano, ele chegou a ter uma condição financeira muito boa, gente. Morava muito bem. Na época, ele tinha uma estrutura muito boa, só que ele se sentia vazio, uma desestruturação familiar, precisando haver isso. Então, primeiro ponto é isso, não esqueça do começo, e o segundo, não se sustente no seu conhecimento, ele é raso. E o terceiro que eu peguei desse capítulo aqui, para não demorar e não estender, para que vocês não cansem, o verso 9. Lê o verso 9, Adriano, o 9 e o 10, que aí é pancada braba. Verso 9, pastor, vamos lá. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho.
Acho que não precisa nem de revelação isso aí, né? Honra o Senhor com as suas primícias, com os seus dízimos, e os seus celeiros serão fartos, e os vinhos. Então você vê que o texto usa, o texto ele usa cereal e ele usa vinho. Por quê? O cereal representa a prosperidade e o vinho representa a alegria. Então, quando você honra o Senhor com as suas primícias, ei, nós não estamos falando de valor, tá? Isso é uma coisa muito séria que precisa ser dito. Ninguém está falando de valor. A capacidade do valor é você com Deus, tá? Deus não está preocupado se você está levando 100 mil reais para a igreja lá de dízimo, você está levando 10 reais. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado se você é fiel com ele. Ele está preocupado se você é limpo com ele, se você é verdadeiro com ele. O dinheiro está na tua mão. Você escolhe se você quer levar ou não e quanto você quer levar. A opção está na tua mão. Ele está dizendo no livro de Provérbios: honre ao Senhor com as primícias, honre ao Senhor com o que você tem nas suas mãos, e você vai transbordar. Acabaram de falar aqui, vou pegar uma pauta aqui antes de passar para o Didi. Acabaram de falar assim: o que é honra? Eu vou explicar para você o que é honra. Honra não é quando a pessoa está presente. Honra é quando a pessoa ela não está ali no estado físico dela. Isso é honra. Na presença é uma linha muito fina até de bajulação. Agora, a honra é quando ela não está presente fisicamente e você está cumprindo a ordenança dela ali, está cumprindo o que ela estabeleceu, está cumprindo o que ela pediu. Isso é honra. Uma vez eu falando sobre honra, a pessoa falou assim para mim assim: como que eu vou honrar minha mãe? Ela não está nem dentro dos valores que eu tenho, e lá atrás ela fez um monte de coisa contra mim, até tentativa de me matar, ela tentou me matar, tentou me abortar e tudo mais. Como que eu vou honrar minha mãe? Eu falei, ó, para você estar aí agora, toda cheia da razão falando, é porque alguém te carregou no colo quando você não andou, alguém te amamentou quando você não amamentava, alguém te deu remédio quando você precisou, alguém trocou suas fraldas para você não ficar toda suja, alguém cuidou de você durante o período que você era incapaz. Então hoje você tem que honrar, porque um dia, não esqueça do começo. Alguém cuidou de você quando você não podia fazer nada. Aliás, inclusive, agora você pode dizer o que é certo e o que é errado, porque você é a dona das razões. Mas quem te deu essa capacitação foi essa pessoa que te colocou no mundo. Então, nós não estamos aqui para julgar sim ou não. Nós estamos simplesmente para dizer, sabe o quê? Eu preciso reconhecer que quando eu precisei, teve alguém que cuidou de mim. Eu preciso dizer que eu só estou no mundo porque alguém me colocou no mundo. Eu preciso dizer que essa pessoa, ela foi importante em algum momento. Eu preciso enxergar isso. Ela pode não ter sido um modelo que para mim é o modelo perfeito, o modelo que eu quero ser para o futuro. Ela pode não ter sido esse modelo. Porém, em algum momento ela foi importante para mim estar vivo hoje. E eu preciso reconhecer isso. E preciso honrar isso. A honra, ela parte disso. Caso contrário, nós vamos achar defeitos e problemas em todo mundo. Uma das coisas que o Antunes sempre falava para mim é o seguinte: o Antunes falava assim, César, você tem uma capacidade de enxergar a qualidade da pessoa que eu nunca vi ninguém poder enxergar, porque eu consigo saber o quanto aquela pessoa é importante, foi importante. Eu consigo saber o quanto ela foi importante na minha vida, o quanto ela é importante na minha vida. Eu consigo ter. E outra, dentro de mim, gente, existe um nível de liderança. Os diretores estão aí. Eu já tive até questionamentos de diretores por isso. Dentro de mim, eu quero ver os diretores voando. Se eles chegarem para mim e falarem assim, Cezão, que eu já tive até diretor assim, falou, Cezão, meu tempo contigo acabou, estou precisando sair, estou indo fazer isso, estou indo fazer aquilo, vou trabalhar com isso. Mano, vai ser feliz. Vai ser feliz. Eu quero ver você voar. A vida está aí para isso. Eu quero que você amanhã ou depois simplesmente entenda, cara, eu passei por esse estabelecimento, isso aqui me impulsionou para chegar em lugares maiores.
Se você quiser permanecer, maravilha, estamos embora. Nosso time está bem formado, está bem estruturado. Mas aqui ninguém está formando ninguém para aprender pro resto da vida, não. Nós formamos pessoas para que elas busquem o sonho delas, para que elas alcancem o sonho delas. Isso é liderança. Eu não estou formando pessoas para aprender. O Adriano mesmo, eu vou contar para vocês uma coisa. Um dia eu cheguei para o Adriano, fui visitar ele em Florianópolis e falei assim para ele assim, Adriano, quero te falar uma coisa, mano. Aí ele falou assim, o quê? Falei, o dia que você quiser voltar a ter seus escritórios, mano, é só me comunicar, tá? Eu te ajudo, o que você precisar eu te ajudo, tá, meu irmão? Nós não estamos aqui por conta de que você está dentro dessa empresa ou não. A hora que você quiser, ele falou, não, irmão, eu quero ficar aqui nessa empresa porque aqui me trouxe vida. E eu falei assim, amém. Mas é tudo bem claro, já se deixa claro. Por quê? Porque nós precisamos compreender e começar a entender que você está ensinando e transbordando na vida de pessoas por isso. E quando você honra o Senhor com as finanças, é a parte mais difícil, porque você não está vendo Deus. Ele está dentro de você, mas você não enxerga ele. Então você decide o que você vai entregar, se vai entregar ou se não vai entregar, é você que decide. O livro de Provérbios que está nos ensinando, ele está dizendo: honre ao Senhor, que os seus celeiros serão fartos e a sua vida terá alegria. Tem gente que tem até o celeiro farto, mas não tem a alegria. Tem gente que está com muita alegria, mas não tem o celeiro farto. Mas aquele que está honrando o Senhor, ele está com o celeiro farto e ele está com alegria. Ele caminha com os dois. Adriano, dentro dessa transformação toda, consegue contar algum testemunho do que Deus fez na sua vida a partir do momento que você começou a honrar Ele, a partir do momento que você começou a direcionar e inclinar para poder estar sempre auxiliando diante do Senhor? Tenho sim. E eu quero trazer um pouquinho antes de falar isso, eu quero trazer para você, empreendedor, para você, líder, três pontos, três fundamentos, né, de Provérbios 3, até que o pastor César está falando aqui, que é a obediência. Então, dos três pontos, né, que a gente tem de Provérbios 3 é a obediência, a honra e a correção. São três pontos muito importantes que um líder e um empreendedor ele precisa saber. Ele precisa ser obediente a Deus, ele precisa ser obediente aos planos e projetos dele, ele precisa reconhecer tudo que é de dádiva de Deus, ele precisa reconhecer tudo, tudo é a dádiva de Deus. Ele precisa ser uma pessoa que possa ser corrigido por outro líder, por outra pessoa que tem mais conhecimento com ele. Se você tiver alinhado com esses três fundamentos, você vai adquirir uma sabedoria de prosperidade. São três fundamentos que esse terceiro o Provérbios 3 está trazendo para nós. E daqui na minha vida, Pastor César, olha só, olha que engraçado, né? Você trouxe que eu tinha lá uma casa muito grande. Eu não tinha só uma casa grande, depois eu tinha comprado um sítio, depois eu tinha comprado carros, tinha realmente dinheiro, é, mas eu não tinha vida. Quando eu falo que eu não tinha vida, eu não tinha uma vida plena, eu não tinha uma vida com Deus. E aí, quando eu entrei para a empresa, eu lembro que numa conversa que eu tive contigo, você falou assim: Nossa, Adriano, você não está ganhando, né, nem perto do que você ganhava. Como é que você está vivendo? Eu falei, mano, eu não sei lá, é um milagre da multiplicação. Deus brada. E Deus começou, e é tão surpreendente que, mesmo não ganhando o que eu ganhava, eu ofertava, eu dizimava. E o dinheiro sobrava na minha conta. E eu viajava, eu fazia tudo. Eu comprava carro, eu trocava de carro. E o dinheiro sobrava na minha conta. E aí as pessoas perguntam, como isso? Eu falei, irmão, não sei, é Deus. Porque quando a gente honra Deus com a primícia, ele multiplica na sua casa, ele multiplica no seu celeiro. As pessoas, para que as pessoas não tenham dúvida disso que eu estou falando, pastor, olha só. A minha casa em São Paulo, olha só, eu ganhava muito dinheiro. Eu passava, comprava carro, vendia carro, mandava carro para Brasília lá, enfim, fazia um monte de coisa. Só que minha casa era financiada.
minha casa financiada, às vezes um ou outro carro financiado, e eu não saía daquelas dívidas, eu não saía daquele. Tinha dinheiro para pagar as dívidas todo mês, mas eu estava sempre endividado, pendurado, mesmo com muito dinheiro. Então, para você ver que a prosperidade não havia realmente chego na minha casa. Que a prosperidade é você viver a plenitude em todas as áreas. Não é somente a prosperidade financeira, mas é a prosperidade familiar, é a prosperidade pessoal, enfim, são em todas as áreas. E quando eu me mudei para Brasília, Deus foi tão maravilhoso comigo que eu comprei um apartamento em Brasília. Quando eu saí de Brasília, eu comprei um apartamento em Florianópolis. Hoje, eu estava conversando isso até com o pastor Michel, que hoje o valor do meu apartamento é o mesmo valor da minha casa em São Paulo, quitado. E eu entendo que tudo isso é porque eu fui diligente e eu respeitei as primícias de Deus. E eu oferto, eu dizimo, e eu oferto na vida de pessoas. Irmão, é muito doido. Às vezes um liga aqui, eu falo, misericórdia, se eu fizer essa oferta aqui, eu sei lá, eu vou e oferta, aí Deus vai e multiplica, e aquela semente ela transborda. Então, olha como é que Deus faz. Olha como é que Deus faz. O Antunes estava comigo quando eu comprei esse apartamento que hoje eu moro. O Antunes foi a primeira pessoa a entrar comigo no apartamento. E aí nós entramos, nós compramos um apartamento por telefone, tá? Tudo por telefone. Nós nem conhecia o apartamento, eu só vim conhecer. Quem comprou foi a Jaque. Quando eu cheguei no apartamento, e o rapaz falou: Olha, vamos lá que eu vou te mostrar a garagem. E aí eu falei: Tá bom, vamos lá. Eu nem queria ver a garagem, já tava feliz porque eu já tava comprando um apartamento que não tinha parcela. E aí, quando eu cheguei na garagem, eu olhei e falei pro Antunes: Falei, olha aí, Antunes, cabe uma Dodge Ram. Cabe uma Dodge Ram. Foi a primeira coisa que eu falei pro Antunes. Por quê? Porque a garagem é muito grande. E era um sonho meu de criança. Então Deus já sondava o meu coração de eu ter um veículo realmente que eu sonhava. E eu creio que por conta de eu cumprir Sim. as primícias de que com Deus, sem fazer barganha, porque eu não barganho com Deus, e eu creio que Deus não aceita ser barganhado, né, ter barganha com Ele, mas eu cumpro, né, as primícias de entregar meu dízimo, minha oferta. E aí um dia um amigo meu comprou uma Dodge Ram. E esse é meu amigo, ele foi lá, ficou na Europa, sabe? Passou lá 8 meses, 10 meses na Europa. E aí deixou uma procuração para mim e falou assim: Adriano, cuida aí, irmão. Cuida da Dodge Ram aí, faz o que precisa fazer, faz a documentação. Quando ela sair, leva ela para sua casa. Irmão, e eu ia naquela loja, eu olhava o carro e eu fazia com o maior amor, nunca esperando que eu pudesse ter aquela Dodge Ram na minha garagem. Fomos, esse meu irmão, esse meu pastor, ele voltou da Europa, pegou a Dodge Ram, andou, viu que não era para ele, que Espírito Não, Santo. eu peguei o carro na tua casa, fui para Balneário, cheguei lá, não consegui estacionar. E eu falei, Isso. Adriano, vem buscar esse carro para você, eu não quero esse carro não tem onde colocar. Fiquei aqui 1 hora rodando essas ruas aqui de Balneário para guardar o carro e não consegui. O carro é teu, o carro, eu não tenho nem vaga para esse carro. Foi isso mesmo. E aí você foi rapidamente lá e buscou o carro. Então, gente, olha só, olha como é que Deus faz, né? Quando a gente realmente está com uma aliança com Deus, Deus cumpre aquelas promessas que você também tem no seu coração. Além de eu ter comprado a Dodge Ram, nós fomos lá, negociamos, comprei a Dodge Ram. Um período depois, Deus já estava sondando meu coração porque eu queria ter um terreno em Balneário Camboriú e na próxima semana eu assino a escritura de um terreno em Balneário Camboriú. Deus é Então fiel. você que está aí do outro lado, que está pensando assim, ai, será se vai acontecer? Não barganhe com ele, mas faça de todo o coração. Na própria Bíblia fala que se você fizer, se você cumprir as primícias com Deus, você pode fazer prova dele. Então faça a prova de Deus, mas cumpra os mandamentos que ele tem para você. Então, eu sou muito grato pela vida que eu levo. Eu não, inclusive outro dia eu estava até conversando com uma pessoa, eu falei, irmão, não tem o plano B não, aqui é só plano A. Plano A é aqui. Tem que dar certo, não existe plano B. Porque Sim. quando a gente trabalha com amor,
as coisas acontecem e ela acontece de forma suave, de forma tranquila. Ela não acontece é, pesado. Então, hoje, olha como é que Deus faz, né? Você está falando de. Deixa eu dar mais alguns testemunhos aqui, porque parece que tem pessoas daí do outro lado que vai precisar ouvir. Eu estou sentindo isso aqui que eu preciso falar. Deus é tão maravilhoso com a minha vida e com a vida, com a sua vida. Quando eu falo a sua, você que está aí do outro lado, está assistindo, porque Deus cumpriu na minha vida viagens para a Europa. E eu não fui uma única vez para a Europa, eu fui duas, três vezes para a Europa. Fui para os Estados Unidos, fui de novo para os Estados Unidos, tive experiência com o Espírito Santo lá nos Estados Unidos. Na primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos, um cara no aeroporto de Miami conversou comigo em inglês e eu entendi o que ele falava e eu não falo inglês. O cara me levou até a a locadora de carro. No final das contas, eu tirei até uma foto. Depois eu vou até postar essa foto no meu Instagram. Quem quiser me seguir, pode me seguir. Eu vou postar essa foto mais tarde, assim que terminar a live. E no final, ele, cara, tinha 17 anos de trabalho lá no aeroporto de Aí. Miami. E eu perguntei pra ele assim: irmão, você tem alguma religião? Ele falou: sim, eu sou cristão. Aí eu comecei a chorar. Eu falei: como é que Deus cuida? Então, você que tem uma aliança verdadeira e genuína com Deus, ele vai cuidar de você, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar. Ele não vai deixar você perecer. Ele não vai deixar você passar por apertos. Não que a nossa vida seja um mar de rosas, tá? A Bíblia diz que também haverão dias ruins. Mas eu creio que quando a gente respeita e quando a gente cumpre as primícias, vão haver muito mais dias bons do que dias ruins. Bênção. Bênção de Deus, viu? Amém, né, meu pastor? Aleluia. Então, Amém, amém. então seria isso. Então assim, então para mim na minha vida, quando eu passei a cumprir as primícias de Deus, tudo passou a fazer sentido e tudo passou a ser mais leve, tudo passou a acontecer de forma suave e tranquila. Não fui eu que determinei para vir aqui para Florianópolis. Eu lembro que na nossa conversa eu falei, não, então eu vou tentar ir para João Pessoa. E liguei para um monte de corretor em João Pessoa, ninguém me retornou. E eu falei, bom, não, é Deus que me quer em Florianópolis. Então, hoje, qualquer movimento que eu faça na minha vida, eu vou orar para que Deus realmente responda se é aquilo realmente é de Deus ou se é do meu coração. É. Outra coisa, desculpa até te atrapalhar, Ah, pastor, preciso falar isso aqui também. Você chegou a comentar num certo momento da live. Aquelas pessoas que hoje, que ainda não se converteu ou já está convertido, mas que chegam pessoas para ter outro tipo, outros níveis de conversa com você, comece a entender como que está a sua vida com Deus, porque de repente você ainda precisa ser moldado. Você precisa estar alicerçado realmente de forma genuína em Deus, porque se pessoas procuram você com conversas distorcidas e diferentes, é porque você ainda precisa ter um encontro genuíno com Deus, você ainda não teve. Cuidado com os ambientes que você anda, cuidado com as pessoas com quem você anda. Deus me deu uma frase que ele fala assim: quando você destrava a sua mente, você destrava o seu destino. E o destravar da sua mente não é apenas conhecimento, mas é ambiente, são pessoas. Então, determinados ambientes que você andar vai determinar também o destino que você vai alcançar. Determinadas pessoas com quem você conversar vai determinar também o destino que você vai alcançar. E determinados mentores que você contratar ou estiver ao seu lado também vai afetar no seu destino. Então, quando você destrava sua mente, você destrava o seu destino. é isso aí. Adriano, sabe que tudo isso que você está dizendo, é, é, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que isso está entrando no coração das pessoas que estão aqui nessa live e estão entendendo, porque quando a gente traz um testemunho vivo do que aconteceu, é porque Deus quer novamente e a possibilidade é palpável, tá? Ah, Ela passa a ser mais, como que eu posso dizer? Ela gera mais clareza para as pessoas que têm a oportunidade. Eu quero orar por você que está aí agora nessa live. Quero orar por você, para dizer para você que assim como Deus, ele também marcou um tempo sobre a vida do Adriano, ele está marcando um tempo sobre a tua vida. Ele quer transformar a tua vida, ele quer multiplicar a tua vida, ele quer te colocar numa nova estação.
quer realizar os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos, você precisa tomar uma decisão, porque essa decisão vai partir de você com o Espírito Santo. É um momento que você precisa entrar para dentro do teu quarto, dobrar o joelho, falar com o Espírito Santo, abrir o coração do que você acha que está faltando, e o Espírito Santo vai falar com você. É óbvio que o que ele colocar no teu coração vai de encontro, vai confrontar com a atitude e com a decisão que você tem que tomar, porque essa é a chave que vai mudar e transformar a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus Amém. clareza aos teus olhos. Eu profetizo em nome de Jesus que os teus ouvidos venham se abrir para você ouvir a voz do Senhor, para que você possa tomar as melhores decisões e o direcionamento para a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que você possa pegar todos esses ensinamentos, todos esses direcionamentos e aplicá-los e caminhar e ter direcionamentos com mais assertividade, porque Deus, assim como ele mudou a vida de um, de dois, de três, dos diretores que eu estou trazendo aqui para vocês ouvirem, ele é o mesmo, ele não mudou, ele está aí. São apenas posições, decisões, atitudes que vão fazer com que você tome uma nova direção e uma nova ação. Obrigado, Adriano, por tudo. Obrigado pela sua história, pelo seu testemunho. Se você tiver mais dúvida, também pode seguir o Adriano aí, como o Júlio, como o Antunes, fazer pergunta para eles, e eu vou trazer outros diretores também. Cada um vai vir com uma história, cada um vai vir com um ponto importante. Veja que ontem o Júlio ele já contou que ele saiu de lá da cidade dele, largou tudo e foi para Curitiba. Hoje você já está escutando um testemunho de uma pessoa que já estava bem na situação, mas largou também a situação para poder ir para Brasília, para poder trabalhar. Cada um tem um ponto para encaixar na sua vida. Cada um tem um ponto para você olhar e falar assim, rapaz, eu preciso, esse aqui se identificou mais comigo, esse aqui tá mais claro para mim. O importante é que você venha ter a vida transformada. Primeiro, não esqueça o seu começo. Segundo, não se sustente no seu conhecimento, ele é raso, você precisa da sabedoria de Deus. E terceiro, honre ao Senhor com as suas primícias, que os teus ceiros serão fartos, cheios, e a sua casa terá alegria. Que você grave isso no seu coração. O Provérbios capítulo 3 tem vários ensinamentos, mas esses três são primordiais para você que quer alavancar, você que quer tomar uma nova direção, você que quer mudar o rumo da sua vida. Pense nisso. A partir de amanhã, senta lá, pensa de onde ele já te tirou, pensa onde você está, valorize o que é simples para você. O que é simples para você é extraordinário para alguém, tá bom? Saiba disso. O que é simples para você, o que é natural para você, é extraordinário para alguém. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem recado, Michel? Tem Tem recado sim, aí? senhor, meu pastor, tem sim, senhor. Aleluia. Pessoal, vamos lá. Glória. Oh, Ó, glória. glória, aleluia. Glória. É o seguinte, recado rápido para você que está aqui, Hum. depois dessa live maravilhosa. Eu quero só trazer um ponto para você. Hoje é sexta-feira. E eu, em primeiro lugar, quero honrar todos que estão aqui e que chegaram até o final. Não é para todo mundo, né? É para quem realmente quer fazer acontecer. Amanhã é sábado e o pastor César, um dia na ministração, falou da diferença de Pedro para Judas. Ambos traíram no mesmo dia, um morre, o outro não. Qual é a diferença? A diferença é que um se suicidou na véspera, morreu antes. Nós estamos num projeto de 31 dias. São 31 dias de crescimento, de avanço, não 31 dias de queda. Então, que você se sustente até o final. Não suicida o que Deus está fazendo nascer na sua vida na sexta-feira. Eu te espero amanhã, te espero domingo e nós vamos juntos, firmes e fortes, até o final desse projeto, onde Deus está trazendo histórias extraordinárias. Bom, poste lá no Instagram, nós estamos repostando todos os posts. Marca a gente, convide pessoas. Hoje eu vou colocar o meu link lá da comunidade, eu vou colocar lá para vocês de novo, para vocês compartilharem com pessoas, chamando, olha, faz parte desse projeto. Entra nisso aqui, você precisa fazer parte disso aqui.
Só que e pode fazer promessa, né? Não é você que está prometendo para as pessoas, não, é o próprio Deus. São 31 dias de sabedoria. Imagina, se Deus não abençoar alguém com um conhecimento como esse, você pode chamar, falar, ó, vem para cá que Deus vai destravar a sua vida. Vem para cá que Deus vai destravar um entendimento pro seu negócio. Pode chamar, isso aqui é Bíblia, é Deus que está falando. Amém? Então, convide pessoas e nós esperamos vocês amanhã às 18 horas em ponto, horário de Brasília. Compartilhe e responda lá no grupo que a gente quer ouvir o que você está achando, como está sendo para você, as frases que mais te impactaram. Vai ser um tempo extraordinário de Deus que a gente vai ter junto. Meu pastor, Amém. Oi. tá contigo? Bom, fiquem com Deus. Amanhã é sábado, é o que nós temos para fazer, falar de Jesus, tá? É o que nós fazemos, não tem outra coisa. Então, amanhã eu vou estar aqui às 18 horas. Se vocês puderem entrar, convidar alguém, será bem-vindo para que nós possamos compartilhar. Amanhã será eu e o Nassim. Vamos falar sobre Provérbios 4 e vamos seguir. 31 dias será extraordinário. Cada dia uma lição nova, cada dia uma pessoa contando uma história nova, para que você possa receber de Deus. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos.